Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Major Vitor Hugo da Reserva do Exército Brasileiro. Eu queria conversar com vocês um pouco aí sobre financiamento coletivo de campanha. O que é isso? A famosa vaquinha pela internet, para financiar campanhas políticas dos candidatos que nós, cidadãos, vamos escolher aí a partir das eleições aí desse ano. Essa é uma inovação que foi criada na lei o ano passado, nessa mini reforma eleitoral. Alterou a lei 9.504 de 97, já tem resolução do TSE tratando sobre isso, e é um meio bastante interessante e lícito de contribuir para campanhas de pessoas que vocês acreditem, que nós acreditemos. Então, como é que funciona isso? Eu vou explicar para vocês, depois eu vou falar um pouco sobre as minhas plataformas e a gente encerra. Quero fazer um vídeo bem curto aqui sobre isso, o mais curto possível. Bom, algumas empresas se cadastraram no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral e na Receita Federal. Obtiveram a licença para fazer esse tipo de coleta de recursos de pessoas que queiram doar para futuros candidatos. A doação é feita para pré-candidatos. Essa doação vai ser concentrada nessas empresas que tem um registro lá no TSE e na Receita Federal, em nome dos pré-candidatos, mas os pré-candidatos não têm acesso a esse dinheiro, até que, a partir das convenções dos partidos ali de 20 de julho a 5 de agosto, onde os candidatos são escolhidos, depois que houver o registro da candidatura, o candidato abre um CNPJ específico da sua campanha eleitoral, cria uma conta eleitoral, não é a conta corrente do pré-candidato, na época lá do candidato, e a empresa finalmente, depois de ter recolhido essas doações legais de pessoas físicas, ao longo desse tempo, que começou a partir de 15 de maio, repassa o recurso para o candidato, na época já será candidato, e ele pode empregar a partir do início da campanha eleitoral, que começa 45 dias antes das eleições, ali final de agosto mais ou menos. Então, qual que é a vantagem disso? Existe um controle por parte da Justiça Eleitoral e da Receita Federal, controlado por CPF, porque pessoas jurídicas, para evitar o que aconteceu nas últimas eleições, e a questão da corrupção, de empresas influenciando demais o processo eleitoral, somente pessoas físicas podem fazer a doação e num limite diário de R$ 1.064, mas pode doar R$1, R$2, R$3, quanto puder e quanto quiser, na verdade, mas por dia, E depois lá na frente, quando já tiver a conta eleitoral, aí as doações podem ser de conta corrente da pessoa física para a conta do candidato em valores maiores, desde que se respeite o limite de 10% daquilo que você declarou como receita, para a declaração da Receita Federal no ano anterior. Então, se a pessoa declarou que recebeu 100 mil ao longo de um ano inteiro, ele só pode doar no ano seguinte R$10 mil, tá certo? No máximo, E é lógico, as pessoas podem doar, como eu falei, o quanto quiser. Qual a vantagem que eu vejo nisso? Eu nunca fui político na minha vida, eu fui militar o tempo inteiro, durante 21 anos, depois fiz o concurso para a Câmara dos Deputados, mas eu tenho sentido uma séria dificuldade nesses momentos agora de pré-campanha, de início aí dos trabalhos, para romper essa vantagem que os políticos com mandato, muitos deles denunciados, delatados, condenados, réus em processos criminais ou em improbidade administrativa, as vantagens que eles têm, os partidos que têm mais parlamentares têm mais acesso a fundo eleitoral, a fundo partidário, eles têm verba para divulgação do mandato parlamentar ao longo dos 4 anos, a própria imprensa se interessa mais pelos candidatos que têm mandato, pelos pré-candidatos com mandato, porque eles já são atualmente figuras públicas, e as pessoas que vêm somando aí para a renovação política do país, como eu e várias outras, se põem em desvantagem porque não tem acesso à mídia, a não ser as mídias sociais, e não tem acesso também aos fundos os fundos eleitoral e partidário. Então, o financiamento coletivo de campanha é uma possibilidade, um recurso que existe
para tentar equilibrar esse jogo. Então, se você acredita num pré-candidato, né, e deseja contribuir para que a pré-candidatura dele deslanche, doe para ele, porque você vai, com R$1, R$2, você vai ajudá-lo a impulsionar a sua campanha. E ele vai usar esse dinheiro para quê? Lá na campanha, lá na frente, para contratação de cabo eleitoral, né, para contratação de motorista, se for o caso, aluguel de carro, gasolina, compra de alimentos, de água para ele, para si próprio, para sua equipe, para aluguel de imóveis, né? Existe a lei também que fala aquilo que pode ser onde os recursos podem ser utilizados. E depois, como vai para a conta eleitoral do candidato, né, lá na frente, ele vai ter que prestar contas a respeito desse dinheiro, né? Bom, essa é a explicação genérica. As minhas propostas, né? Quais são as minhas propostas? Bem resumidamente, com relação às escolas ou a educação, eu quero valorizar os professores, não só em termos de remuneração, mas também dar condições para eles, que eles tenham melhores possibilidades de ensino, aprendizagem, né? A profissionalização da carreira de professor, desde a época da faculdade lá de pedagogia, ou do curso que ele escolheu, que o professor escolheu. Valorização dos alunos também, para que os alunos que se têm um melhor desempenho possam ir mais longe, com prêmios, bolsas de estudo, viagens para o exterior, né? E, paralelo a isso, né, o estudo do modelo dos colégios das polícias militares de Goiás, que faz um trabalho excepcional, né, e que as boas práticas podem ser exportadas para todas as demais escolas. Na parte, lógico, sem sexualização precoce das crianças, né, e uma escola sem partido, em que se ensinam valores e que tenha um alto nível aí de aprendizado, como acontece aqui em Goiás, com relação às escolas administradas pela Polícia Militar. Em relação à economia, diminuir o Estado, diminuir os impostos, cortar as empresas públicas, né, que sejam as estatais, né, que não tenham caráter estratégico, e esse caráter estratégico tem que ser um núcleo muito pequeno, né, extinguir algumas, ou a grande maioria das estatais, privatizar outras e manter um núcleo diminuto, pequeno, de maneira que a gente possa, né, manter o equilíbrio fiscal e investir mais, criar infraestrutura para que haja desenvolvimento econômico, né, incentivar polos regionais e locais de desenvolvimento a partir das vocações regionais e locais, aí, respectivamente, né. Com relação à segurança pública, integração entre os órgãos, né, investimento na área de inteligência, né, municipalização da segurança pública, ou seja, dar maior responsabilidade para o município através da valorização das guardas municipais. Com relação à segurança privada, buscar uma integração maior entre a segurança privada e a segurança pública, né, porque são 700 mil, deve ser mais agora já, quase 1 milhão de trabalhadores, né, da vigilância privada, e muitos outros formados, mas que não estão absorvidos aí pelo mercado de trabalho, e que tem muito sim, de maneira coordenada e com amparo legal, né, podem contribuir sobremaneira para a redução dos índices de criminalidade que nós temos atualmente. Também a revogação do Estatuto do Desarmamento, um controle de armas mais rigoroso, mas ao mesmo tempo que possibilite o acesso a mais pessoas às armas, de modo especial dentro das suas casas, né? E a questão da saúde, a gente procurar ao máximo possível auditar o SUS, impedir que haja corrupção, dar melhores condições para os médicos trabalharem, médicos, fisioterapeutas, dentistas, né, enfermeiros, precisam de ter melhores condições para trabalhar, e também para que isso redunde no melhor, né, atendimento. A gente tem que rever esse programa Mais Médico o quanto antes, já que os médicos brasileiros querem entrar no programa e não conseguem. Então isso é algo que tem que ser revisto o quanto antes, de modo especial para parar com esse financiamento do regime cubano a partir, né, de dinheiro público brasileiro. E lógico, a tolerância zero com a corrupção, né, fortalecimento dos órgãos de controle, né, e independência dos órgãos, do MP, do judiciário, de maneira que essa caça, né, aos corruptos se intensifique e que nós consigamos prender cada vez mais aqueles que são, né, os traidores da pátria, né, que desviam dinheiro público, muitas vezes das merendas de crianças,
né, para os seus próprios bens, para o seu próprio bem individual. Então essas são as minhas grandes propostas, lógico que se desdobram em muitas outras, mas para esse vídeo que eu pretendo que seja o mais breve possível, é isso. Aí tem o link aqui em cima, né, onde eu coloco com a empresa com a qual eu fechei para coletar as doações de campanha. Se você se identificou comigo e quer doar R$1, R$2, R$3, quanto você quiser, ficaria muito honrado. Eu me comprometo a publicar, quando eu apresentar, né, a comprovação dos gastos, fizer a prestação de contas, a publicar nas redes sociais também, né? Lá a empresa envia para nós o e-mail de vocês, os dados, e eu vou enviar para o e-mail de cada um que doar, né, para que vocês tenham certeza que esse recurso vai ser aplicado exclusivamente dentro daquilo que a lei prevê e em prol do projeto maior, que tanto a nossa, né, futura candidatura, quanto o apoio aí aos nossos candidatos aí no nível de Estado e presidente, né, o presidente nosso futuro, o nosso querido aí Jair Bolsonaro. Então, ficaria muito feliz. Se vocês tiverem qualquer dúvida, o meu telefone está aqui na minha página, mas eu vou fazer questão de repetir aqui: 62 DDD 982824986. Meu e-mail vh2018@outlook.com. Eu vou colocar ali em cima. Entrem em contato, tirem suas dúvidas e eu vou me sentir muito honrado se o nosso projeto político for apoiado por vocês. Tá certo? Eu sei que isso é um assunto extremamente polêmico, né? Mas se você se identificou com as minhas propostas e se você se identificar com a proposta de qualquer outro futuro político ou político, né, contribua também nesse aspecto, porque os gastos de campanha são elevados e se nós não tivermos apoio, nós não vamos conseguir nos contrapor a essas pessoas que estão aí com mandato e tem toda uma estrutura em torno de si. Tá bom? Muitíssimo obrigado. Eu ainda vou fazer uma live sobre isso, tirando dúvidas de vocês, e vai ser uma honra para mim e uma responsabilidade maior ainda, né, se eu conseguir, se eu tiver o apoio de vocês, inclusive nesse aspecto. Um grande abraço e fiquem com Deus.